infectologista Guilherme Campos Domingues. Falamos muito ao longo da pandemia, especialmente lá no início, quando se tinha muitas dúvidas. Agora uma situação mais tranquila, os leitos mais liberados aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul como um todo, o número de mortes, de casos caindo, porém tem a variante Delta, que lá nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, tem gerado muitos casos novos, embora a letalidade menor, não tanta preocupação com UTI, mas a gente tem que ficar atento e é importante quanto mais as pessoas estiverem vacinadas para evitar essa variante Delta. Vamos tentar entender um pouco melhor o que é essa variante que aqui no Brasil já está fazendo com que no Rio de Janeiro a ocupação de leitos de UTI aumente, já está em 96% e cerca de 43% das novas contaminações provocadas pela variante Delta. Bem-vindo, doutor Guilherme Campos Domingues, aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com os amigos aqui na Independente, tentando trazer alguma informação nova, né, ou tentar ajudar um pouquinho os ouvintes a entender um pouquinho mais sobre o Covid. Vamos tentar falar um pouquinho sobre essa variante Delta, né? A diferença do coronavírus lá do início, tivemos outras variantes no meio do caminho, agora tem a Delta, tem outras também, mas a que mais se fala, que é a mais contagiosa, a que mais está preocupando no momento mundialmente é a Delta. O que a gente pode falar sobre ela e sobre o momento atual da pandemia? A Delta, todo mundo já sabe, né? Ela veio, ela primeiramente causou muitos casos e muitos óbitos na Índia. E depois, né, o Reino Unido começou a relatar um número enorme de casos. E quem hoje tem, assim, chama muita atenção no número de casos, como tu comentou agora, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem em torno de 150 mil casos por dia, em média, hoje, né? Então, é muita gente, né? Se a gente falar que ela causa menos óbitos, né, que a P1, por exemplo, que era a variante que a gente estava aqui teve o surto grande em março, que teve, né, o maior problema na região. Era de Manaus essa? Isso, a de Manaus. Esse foi o nosso grande problema, né, agora no início do ano. Se a gente comentar que ela transmite mais, mas tem menos letalidade, a gente ainda tem um problema que é, vamos pensar assim, transmite 10 vezes mais, alguns lugares falam, outros lugares falam 60%, isso é bem variável ainda, né? Mas se antes era 100 mil e agora for 1 milhão, né? 0,7% que tem se falado em letalidade da nova variante, 0,7% lá de 1 milhão já é quase, né, a mesma coisa que lá os mais porcentos de menos casos que a P1. Né? Então, realmente, ela tem um potencial de levar paciente ao UTI por ser uma grande contaminação em massa, assim, porque a gente teve já alguns surtos relacionados ao Delta em Porto Alegre, hoje, né, aos hospitais, alguns hospitais no Brasil, com grande contaminação. Mas a gente não está vendo, como tu falou agora ainda, a disseminação dela na população. Né? O último relatório do Estado fala que nós estamos que 17% das amostras testadas na última semana foram relacionadas ao Delta, né? E 80% ainda está relacionado ao P1 ainda, né? Casos de P1. E como é que é feito esse diagnóstico? Questão de sintomas também, eles são iguais da Covid-19 de antes, digamos assim? A Delta tem os mesmos sintomas? Veja bem, tem coisas que são muito parecidas e tem coisas que acabam sendo diferentes. Lá no início, era muito comum a gente falar que o paciente perdia o olfato e o paladar. Né? A gente brincava até assim no hospital que a gente ia passar com um perfume e ia perguntar para o pessoal se estava sentindo o cheiro, né? O paciente lá, se estava sentindo o cheiro, era diagnóstico já. Né? Isso já praticamente não tem acontecido nas novas variantes. Né? Tanto na Delta como na P1 não tem acontecido. Os sintomas mais comuns agora da Delta têm sido, então, tosse, dor de garganta e febre. São os 3 principais sintomas que, infelizmente, se confundem com muito resfriado, muita gripe, né? E esse é o risco, né? Nosso risco é a gente acabar dizendo assim, isso é só um resfriado, e na realidade a gente está com uma forma bem fraca, né? Uma forma branda da doença, porque nós estamos vacinados, pelo menos, né? Já temos uma porcentagem importante da população vacinada.
e acabar passando para outras pessoas, né? Então, esse é o nosso risco ainda para os próximos semanas e meses aí, né? Por outro lado, nós temos uma vacinação que está de vento em popa, né? Nós estamos agora, o Rio Grande do Sul, com pelo menos quem pôde se vacinar, algumas pessoas, como ouvinte agora há pouco, talvez pôde, mas acabou não indo por um outro motivo. Mas os adultos, todos podendo se vacinar com pelo menos uma dose. O que uma dose protege em relação à variante Delta? O que as duas doses protegem? Mesmo com as duas doses, a pessoa pode pegar essa variante Delta, pode vir a morrer. A gente teve um caso que chamou a atenção, né? Que foi do Tarcísio Meira recentemente. O que dá para falar em relação à vacinação e essa variante e as suas consequências? Os estudos iniciais estão mostrando que uma vacina, uma dose da vacina tem protegido em torno de 40 e poucos por cento, 45%. E quando se tem a dose completa, a proteção ultrapassa 80%, tá? De termos casos graves, né? As variantes, né? A gente se fala tanto dessas variantes agora, porque elas têm um mecanismo de driblar o anticorpo inicialmente, e mesmo as pessoas vacinadas acabam tendo um quadro leve de Covid, mas elas ainda assim conseguem transmitir a doença. Então, talvez nas primeiras variantes a vacinação já contivesse a transmissão, uma coisa que agora com as variantes a gente não está vendo. Mas a proteção contra os casos graves e internação acontece sim. A grande maioria hoje dos casos de internação nos Estados Unidos são relacionados a pessoas não vacinadas. No caso, então, de quem está vacinado e contrai, pode não ter nenhum sintoma, estar positivo transmitindo e não saber. Geralmente, quem está transmitindo tem alguma coisa de sintoma, né? Tem sintomas leves, né? Tipo coriza, né? Um pouquinho de dor de garganta, que dura 2, 3 dias, um pouquinho de dor de cabeça, né? São sintomas leves, assim, que talvez a gente realmente passe despercebido, né? Mas são coisas que a gente vai aprender daqui a pouco, porque a gente também estamos falando aqui, né, tudo por relatos, né, e leitura e informação, né, como nós aqui estamos falando. Nós não temos ainda a prática, né, de conversar com esses pacientes, discutir esses casos, né? E o Rio Grande do Sul está, em relação aos estados, sempre entre primeiro, segundo lugar do Brasil em termos de percentual de vacinação. Nós temos, até o final do dia de ontem, 64,5% da população com ao menos uma dose e 31,1% ou melhor, 30,6% já tomaram a segunda dose e 2,5% já tomaram a dose única, que é a mesma coisa, né? O ciclo vacinal completo. Então, são 33,1% com a vacinação completa aqui no Rio Grande do Sul, que sempre é uma proteção a mais para que o vírus também não circule por aqui. Mas, a partir da vacinação, agora está se falando, por exemplo, o Brasil vai começar a vacinar a terceira dose, aplicar a terceira dose em idosos a partir de 15 de setembro, 70 anos ou pessoas que tenham comorbidades, né? E a gente está percebendo também que algumas pessoas com mais idade estão morrendo. Se fala também em relação à vacina A ou B, que protege menos, porque a gente ouve muita coisa, né? É difícil a gente falar de uma ou outra vacina, mas acontece, né? E as pessoas estão preocupadas com isso que estão vendo, porque se imaginava que, bom, vai estar vacinado, por mais que se falava que não imuniza 100%, mas talvez está acontecendo mais do que as pessoas imaginavam. E essa necessidade da terceira dose já. Como tu mesmo falou, se sabe que idosos têm uma propensão já sabida de desenvolver uma resposta imunológica mais fraca à vacina. Ou seja, tem uma maior chance de que nos idosos a vacina funcione menos do que deveria. Então, a terceira dose vem para se aumentar esse nível de anticorpo que esses idosos, né, têm se mostrado em alguns casos insuficiente para barrar a infecção. Além dos idosos imunodeprimidos, né, por medicamentos e HIV com imunidade muito baixa,
alguns outros pacientes em uso de medicamentos para doenças, né, reumatológicas vão usar. Ainda não vai ser agora que em setembro acho que não inicia ainda com comorbidades como no início, como hipertensão, como tinha, né, obesidade, eu acredito que não tem esse início dessa vacina. Mas o problema todo é que a gente falou, sabemos casos que teve um idoso vacinado, sim, a gente tivemos alguns casos de idosos vacinados que faleceram, que internaram em UTI. Nós tivemos já. A gente não lembra que 90% de eficácia sobra 10%, né? E 10% de 100 são 10. Uhum. Então, isso já é um número que já está nos contando, teve 10 pessoas que se vacinaram e acabaram falecendo. Bom, está dentro da expectativa também, né? Existe, claro, uma esperança que ninguém mais morra disso. Quanto a essa terceira dose, a pessoa se tomou a vacina da marca A, ela precisa receber a terceira dose dessa mesma marca? Pode ser de outra? Na realidade, todas as fabricantes, né, agora, pelo menos que eu saiba, 3 fabricantes estão fazendo, 3 ou 4 fabricantes de vacina estão fazendo os testes, né, para avaliar se é necessário ou não a terceira dose. Tá? A Pfizer hoje, que é uma marca que largou já o estudo, né, orientando a terceira dose. Existe a outra vacina, a Coronavac, que, pela última informação que eu tenho, a Anvisa, né, estava aguardando alguns documentos ainda para poder aprovar a terceira dose. Então, a princípio, é possível sim se vacinar com outra vacina, né, a terceira dose ser por outra vacina. Já temos vários relatos e estudos mostrando o uso de 2 vacinas diferentes e tendo uma resposta adequada. Mas ainda a gente não sabe como que vai funcionar, eu não tenho informação ainda em setembro como vai funcionar, porque quais as vacinas vão ser aplicadas, se vai ser respeitado, né, a questão da dose inicial ou não, isso eu não tenho ainda informação. Sobre a Pfizer, uma informação importante do dia de hoje é que a Pfizer fechou um acordo para a produção de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. A Pfizer e a BioNTech anunciaram essa assinatura de acordo com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a produção da vacina contra a Covid-19. Vai ser produzida no Brasil e distribuída para toda a América Latina. Então, é uma importante informação, né? Mais vacinas sendo produzidas aqui no Brasil e, consequentemente, vai ser maior a distribuição dessa marca por aqui. Em relação a um novo surto, médico infectologista Guilherme Campos Domingues. Tem muitos médicos infectologistas dizendo que sim, teremos mais um surto, mais uma onda. Talvez aqui no Rio Grande do Sul essa onda ela vai ser menor, porque já temos uma vacinação maior, porque ainda não temos a presença tão forte. Até o momento não se sabe de variante Delta confirmada aqui no Vale do Taquari, por exemplo, né? Tem uma suspeita de Bom Retiro do Sul que ainda não tem um resultado. Exato. O que eu já disse, né, e isso vai chegar aqui, né, invariavelmente vai chegar aqui na região do Vale do Taquari mais cedo ou mais tarde. Hoje já pode ter um caso, né. Mas isso, nós não sabemos o quanto isso vai trazer de impacto na realidade. Nós sabemos que isso vai impactar, obviamente, em casos, em internações, mas o quanto será que vai ser tão grande quanto o que aconteceu em março? A gente espera que não. Os estudos têm mostrado uma letalidade menor, uma necessidade de internação menor. Então, nós esperamos que ocorra, sim, um novo surto, novos casos de transmissão, mas um número menor de internação, de necessidade de UTI, né? Tem se mostrado menos inflamatório esse novo Covid. Esse novo surto seriam mais pessoas positivadas, mas Isso. não em estado grave. A ideia seria essa. Em relação aos cuidados, lá no início a gente tinha muito receio com o sapato tirado de casa, a roupa, a sacola, o celular, álcool gel a todo momento.
o vírus, ele continua, o que se sabe de novo em relação a isso? Ele continua presente nesses objetos, a gente tem que, sabe, se cuidar, mas é principalmente a máscara que mais protege, apesar da pessoa estar vacinada. O que são as orientações da infectologia? Como se está se falando, né, que é um vírus que se transmite pelo menos 60% a 100% vezes com mais facilidade, é necessário menos vírus para se infectar, tem se percebido uma maior transmissão por formação de aerossol, né? Então, seria pequenas partículas esparsas no ar. Então, o grande problema que está se identificando são lugares fechados, né? Utilização de lugares fechados, sem uso de máscara, são, vamos dizer assim, é o prato preferido do vírus, né? O uso de máscara, sim, hoje é a principal barreira que nós temos para nós não se infectar pelo vírus. É óbvio que contato com a mão, com secreção de uma pessoa doente, né? Se nós entrarmos em contato com aquela secreção e em seguida colocarmos no olho, na boca, no nariz, isso pode acabar transmitindo. Mas você diria que hoje é mais chance de pegar no ar, daqui a pouco entrou no olho, alguma coisa assim, do que propriamente a mão. A gente inalar o vírus, né, é o grande risco, né? Nós inalarmos a partícula do vírus que está suspensa no ar, né, geralmente com alguém próximo da gente, né? Nariz, então. Eu não estou falando que a gente vai na rua pegar, não. Mas não necessariamente ter o contato com a pessoa, e sim estar no mesmo ambiente que ela. Estar no mesmo ambiente, né? E por isso que é tão importante agora, a gente tem frisado muito, ambientes ventilados, né? Vai fazer uma janta em lugares abertos, né? Esses encontros que invariavelmente vão acontecer, eu não estou dizendo o que tem que fazer, mas a gente sabe que acontece, se faça em lugares abertos, né? Você diria que no momento, então, não é o ideal termos a retomada de grandes eventos, como estádios de futebol, ginásios, embora casas noturnas a gente veja que já aconteça, inclusive aqui na região, alguma movimentação nesse sentido. É muito complicado para mim falar, porque envolve questões, vamos dizer assim, econômicas, políticas, sociais, culturais do Brasil. Então, é muito complicado a gente definir o que nesse momento é o, né, adequado ou não adequado. Nesse momento, a gente teve, se não me engano, ontem teve, entre Lajeado e Estrela, teve 5 novos casos, uma coisa que nós tínhamos centenas de casos, certa época, né? Então, nesse momento, a chance de ter assim, uma grande transmissão é baixa, né? Mas talvez essa liberação, né, que tu está me perguntando aqui, ela vai ter que ser, como tudo foi até agora, gradual, né? Aos poucos sendo liberado, porcentagem de público, porcentagem de, né, avaliando também ambiente de ventilação, e também tendo bom senso, né, no qual tipo de evento, né, nós estamos falando, né? Muito bem. Doutor Guilherme Campos Domingues, médico infectologista, obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui na programação da Rádio Independente. Muito obrigado pelo convite, espero ter ajudado